Olá, tudo bem? E chegamos a esse momento do nosso treinamento que fala sobre portfólio de produtos para que você tenha essa venda consultiva baseada em valor agregado. E nesse momento eu acho importante destacar para vocês uma história. Quando a Ecore começou no mercado brasileiro, em 2014, o mercado ele era bastante imaturo. Poucas pessoas, poucos clientes finais sabiam o que era de fato energia solar fotovoltaica. Quando você, integrador que já atuava no mercado nessa época, oferecia para o seu cliente energia solar fotovoltaica, certamente você já passou por aquela comparação equivocada do seu cliente. Não, obrigado, isso daí eu já tenho aquele sistema que aquece água lá na minha casa. Havia uma interpretação errônea sobre o que nós estávamos falando e nesse momento a Ecore apresenta com um discurso ainda mais diferente, falando de microinversores. Parecia não fazer sentido nenhum naquele momento. Era algo que ia na contramão de um mercado que sequer havia começado a evoluir no Brasil. Mas foi uma aposta que nós fizemos desde o princípio, porque, como eu já mencionei aqui em outro módulo desse treinamento, nós não queríamos inventar a roda. Nós estávamos muito atentos ao movimento de mercados que já estavam mais maduros e que já haviam passado por esse processo de regulamentação. E parece que ao longo desse tempo nós fizemos um bom trabalho, porque hoje no Brasil a tecnologia MLPE é uma tecnologia consolidada e já se transformou numa tendência de solicitação dos clientes finais por esse tipo de equipamento nas suas instalações. Por que eu estou destacando essa história? Porque nesse momento em que nós estamos conversando, certamente você que trabalha no mercado de energia solar já ouviu falar tudo sobre microinversores, já ouviu falar tudo sobre tecnologia MLPE, mas talvez não tenha a percepção clara de qual é a diferença entre marcas e equipamentos. Então aqui eu quero destacar uma frase que nos conduziu ao longo do mercado até esse momento. Energia solar não é tudo igual e microinversor não é tudo igual. E por isso que eu quero destacar para você quais são os benefícios dos microinversores da AP Systems. O mercado brasileiro tem uma característica diferente da maioria dos mercados mundiais. Aqui no Brasil existe uma demanda muito acentuada por módulos de alta potência, enquanto em outros mercados, como por exemplo o mercado norte-americano, ainda é muito comum nós falarmos em módulos de 60 células de potências mais baixas para perfis de instalações residenciais. Mas o que isso tem de relevância para essa conversa que nós estamos tendo aqui agora? Um mercado que necessita utilizar módulos de mais alta potência precisa ter equipamentos inversores, microinversores, sistemas com otimizadores de potência que acompanhem as características técnicas desses equipamentos, desses módulos. E por que os microinversores da AP Systems se diferenciam nesse aspecto? Porque eles foram fabricados olhando para as necessidades do mercado brasileiro. Desde 2014 a Ecore trabalha com a AP Systems e desde 2019 nós nos tornamos o maior distribuidor global desse fabricante em todo o mundo. A AP Systems já é reconhecida por ser o maior fabricante de microinversores multimódulo em todo o mundo e a Ecore é o seu principal parceiro de negociações nesse mesmo contexto. Então, o que está por trás disso? O mercado brasileiro tem prioridade no desenvolvimento tecnológico desse fabricante. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que os equipamentos da AP Systems, eles são preparados, fabricados para as necessidades do mercado brasileiro e eles estão prontos para trabalhar com esse desenvolvimento tecnológico de módulos de mais alta potência. São equipamentos que trabalham com uma característica de assumir uma corrente de entrada maior para esses módulos. Então isso nos permite olhar para uma gama de opções muito ampla que vai ao encontro das necessidades do seu cliente. Deixa eu tentar traduzir isso de uma forma mais ilustrada, de uma forma mais simples. Vamos pegar o exemplo daquele seu cliente que mora numa casa que teve um trabalho de arquitetura exemplarmente feito, uma casa linda, maravilhosa, que quando você sobe o drone, você vê que o arquiteto caprichou mesmo, porque o telhado dessa casa está dividido em umas 8, 10 caídas diferentes. Para um sistema convencional, você olha para isso e fala assim, nossa, vou ter uma dificuldade enorme em instalar um sistema que atenda às necessidades do meu cliente, porque eu preciso respeitar módulos de mesma potência, de mesmo tamanho, em mesmas orientações, em strings de comprimentos idênticos. E isso faz com que a sua solução talvez seja incompleta frente à necessidade do seu cliente.
Vamos agora para esse mesmo cenário pensar nos microinversores da AP Systems. Você tem um desafio enorme em acondicionar o seu sistema nesse telhado todo dividido, com orientações bastante distintas, com tamanhos de quedas d'água bastante distintos, o que faz com que você precise utilizar módulos de diferentes potências, em diferentes inclinações, em diferentes orientações, para que você consiga produzir energia. Sem problema algum. Os microinversores da AP Systems são programados para trabalhar hoje para a realidade do mercado brasileiro com módulos que vão desde os 315 watts até 670 a mais. E quando a gente olhar para o desenvolvimento de potência desses módulos nos próximos anos, chegando à casa dos 700, 800, 1000 watts por módulos, ainda assim esse equipamento estará preparado para trabalhar com os níveis de tensão e corrente. Então isso faz com que o seu cliente, dentro da necessidade dele, esteja amplamente contemplado para este momento, para o seu perfil de consumo e para o seu fator de simultaneidade e para momentos futuros, quando ele decida, por exemplo, expandir a sua utilização de energia e necessite expandir a instalação do seu sistema fotovoltaico, ou ele tenha outras características de demandas, como por exemplo armazenamento, baterias, que já é um assunto que está muito em pauta no mercado brasileiro e que já tem um olhar todo especial da AP Systems para também ser contemplado numa solução integrada. Enfim, para todos os cenários possíveis que fazem com que o valor agregado atenda às necessidades do seu cliente. Esse é só um exemplo para mostrar para você por que energia solar não é tudo igual e para mostrar a importância de valor agregado nesse processo de venda consultiva. Está interessante até aqui? Quer conhecer um pouco mais? Nos acompanhe para o último módulo desse treinamento. Um abraço e até lá!